Gente, boa tarde. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre. Lembra que a gente começou o assunto quimioterapia, a gente vai rolar com ele ainda mais um tempo, mas hoje eu vou falar sobre a proteção individual e a proteção coletiva dentro da quimioterapia. A importância de se preocupar com a nossa saúde enquanto estamos preparando, manipulando o quimioterápico ou estando dentro das salas de químio, a importância disso, né? Ainda não vou falar dos acidentes de extravasamento, nós vamos comentar disso um pouquinho mais para frente, mas hoje eu gostaria de falar sobre, assim, a importância do preparo, por que é minucioso, por que existem RDCs, legislações voltadas para o preparo da quimioterapia. Vamos falar disso hoje, tá bom? Então, vamos falar rapidamente. Quando a gente fala de químio, a gente fala de ciclo, né? Lembra que eu falei para vocês? Ciclo 1, ciclo 2, que dia do ciclo, nadir de droga, a gente falou de tudo isso, né? Esses ciclos, eles podem ser, né? Então, é o ciclo do dia 1, é o ciclo do dia 2, porque tem pacientes que fazem 3 dias de quimioterapia. Então, eles fazem D1, D2, D3. Então, na quimioterapia, vem identificado o dia que é, né? Porque ele pode fazer 3 dias de quimio e voltar no segundo ciclo. Então, ó, só para mostrar isso aqui, ó. O paciente tem o dia 1 do ciclo, aí ele faz o segundo ciclo no dia 1, né? No primeiro ciclo, ele pode ter, um outro paciente pode ter do dia 1 ao dia 8, por exemplo. Aí ele faz, então, 7 dias de quimioterapia, ele faz quimioterapia a semana inteira, aí ele tem um descanso e depois ele volta no D1 de quimioterapia. Então, a quimio, ela tem ciclos, e a gente falou para vocês que podem ser ciclos de 21, de 28, de 7, de 15 dias, mas eu também tenho dias de quimioterapia. Eu posso fazer 3 dias, então eu tenho D1, D2, D3, eu posso ter 2 dias de quimio, D1, D2, então isso é importante saber, principalmente para quem prepara, porque, por exemplo, eu chego lá hoje, meu nome é Michelle, eu vou fazer quimioterapia, tá? Meu primeiro dia, então ela vai identificar meu primeiro dia de quimio. No meu segundo dia, provavelmente eu vou ter uma dosagem diferente e às vezes eu vou fazer outras drogas. Então é importante, ela vai estar com a minha prescrição, ó, hoje não é o D1, hoje é o D2 da Michelle. Então ela vai fazer um outro ciclo, ou uma outra concentração de drogas, ou um outro preparo de quimioterápicos, tá bom? É importante saber que sempre antes da quimioterapia existe um pré-QT, que são geralmente medicamentos antieméticos, medicamento para dor, corticoides que são utilizados, a gente chama isso de pré-QT, tá? O protocolo é um protocolo já institucional, a gente falou isso, né, que é importante saber peso do paciente, porque a miligramagem da quantidade de medicamentos infundida na quimioterapia, ela está baseada na superfície corpórea, a gente vai falar disso. É mono, quer dizer, é um medicamento só ou é uma poliquimioterapia? Eu vou fazer infusão de vários quimioterápicos, né? E às vezes eles vão vir separados, cada um em cada soro, tá? Importante saber disso. A gente falou do estadiamento, né? T é o tamanho do tumor. Eu gostei dessa figura, por isso que eu trouxe de novo para lembrar para vocês. N, né, é a quantidade de linfonodos que eu tenho acometidos, e o N, né, e o M de metástase. Existem metástases em outro órgão, ela está localizada num órgão só, tá? Então é importante lembrar isso. Opa, vamos voltar aqui. Aí a gente falando aqui do cálculo da dosagem, então é importante saber o peso, porque o peso é miligramas, né, ou quilos, né, porque ele é calculado na superfície corpórea do paciente, ele é calculado através disso. Então, a superfície corpórea é em metro quadrado, altura em centímetros, peso em quilos, dividido por 3.600. Então, isso é o cálculo que se faz, às vezes até antes do paciente entrar para a quimioterapia. Se pesa o paciente, se faz esse cálculo para que a concentração dos medicamentos esteja baseada na superfície corpórea do paciente. Então, por isso é tudo muito minucioso, tá? E aí eu trouxe para vocês que a importância da gente se preocupar com a nossa saúde. Então, erro na manipulação causou mortes, né? Então, o quanto isso é minucioso, isso deve ser uma preocupação dos serviços de saúde.
tá? Aqui, então, a gente sabe que existe um risco ocupacional na manipulação dos quimioterápicos. A manipulação dos quimioterápicos, elas podem ser carcinogênicas, então eu posso formar câncer em quem prepara, podem ter mutações genéticas no meu genoma, podem ser citotóxicos, causar danos às minhas células e teratogênicos, danos às células dos filhos que eu possa ter, tá? Onde existe risco na hora do preparo, da administração, no descarte, no transporte, né? Então, existem normas rígidas de segurança com relação à contaminação, né, do manipulador no meio ambiente, a absorção que podem haver para os profissionais, né? Então, a importância de a gente ter um controle rígido no preparo dessas medicações, na administração, né? Então, quem trabalha nesses locais deve ter uma preocupação ainda maior com a sua saúde, tá? Quando a gente fala que existem riscos, né, na preparação, a gente já viu que estudos nas décadas de 80 e 90 constataram sérias alterações cromossômicas em enfermeiras que manipulavam QT sem nenhuma proteção em relação ao grupo controle. Né? Esse mesmo estudo constatou não haver diferença entre grupos que manipulavam QTs de proteção com os grupos que não entravam em contato com as substâncias. Então, as pessoas que usavam proteção e as que não utilizavam proteção, viu que a importância, então, dos equipamentos de proteção para que não houvesse alteração cromossômica de saúde nas pessoas que trabalham com quimioterapia, tá? Então, o que é biossegurança? Vocês já ouviram isso, mas eu vou falar, é um conjunto de ações voltadas para a prevenção ou para minimizar os riscos da atividade, tá? Com a finalidade de não, né, quando eu minimizo os riscos, para não comprometer a saúde dos homens e animais envolvidos no trabalho, tá? Então, isso é biossegurança. Quando se trata de biossegurança, é importante falar que há uma legislação, né, a resolução de 288 de março de 96 do Conselho Federal de Farmacêuticos, que é a atribuição privativa do farmacêutico e de competência dos exercícios à manipulação de drogas antineoplásicas similares de saúde. Então, quem manipula, né, quem realmente faz a preparação do quimioterápico é o farmacêutico. Na falta dele no serviço, vamos supor que eu tenha um farmacêutico no meu serviço de quimioterapia, um ambulatório, e naquele dia aquela farmacêutica ficou doente, não pôde, né? Nesse caso, o enfermeiro é o profissional mais habilitado a preparar, tá? Os serviços não podem ter profissional técnico preparando quimioterápico. Tá? É importante saber disso. Vocês podem fazer o auxílio na administração, porém o preparo é privativo do farmacêutico e depois do enfermeiro, tá? Só trouxe para vocês verem. Que é a atribuição do farmacêutico, o preparo de antineoplásicos, demais que possam causar risco ocupacional, né? E isso eu falo também das clínicas de animais, porque às vezes os animais fazem quimioterapia, é importante que nessas clínicas estejam seguindo regularmente, né, o cuidado com o preparo, para que até ele não seja descartado no meio ambiente de forma incorreta, tá? Eu trouxe para vocês a importância da estrutura física. Então, o local de preparo do neoplásico, né, dos antineoplásicos, eles têm que ser um lugar reservado, separado, né, de pouca circulação de pessoas, né. Então, está aqui mostrando as paredes brancas com tinta lavável, cantos arredondados, né, para que um extravasamento não cause uma contaminação do ambiente que possa ser reparado de uma melhor maneira. Né? Então, ó, é uma área exclusiva e com acesso restrito, tem que ser centralizado e assim, a área de dispensação, eu não posso circular todo o local para levar a quimioterapia até o paciente. Então, vamos supor, ela tem que ser uma área reservada, porém, eu tenho que ter uma janelinha para abertura em que eu possa entregar esse quimioterápico já manipulado aos enfermeiros técnicos que vão administrar o medicamento, né? Tem que ser uma área pia de material de higienização das mãos, né? E um local em que tenha lava-óleos e chuveiro de emergência no caso de extravasamento, tá? Então, tem que ter uma área reservada para no caso de acidentes. Aqui eu trouxe um pouquinho maior, se mesmo tá ruim, né?
que momento que a gente vai ter risco no preparo dos antineoplásicos? Na hora de preparar, na hora de administrar, na hora de descartar, na hora do transporte. Aqui é as áreas de maior exposição. Então, por isso os farmacêuticos são os que mais se expõem ao risco. Na hora de quebrar as ampolas, na hora de aspirar o frasco ampola, porque pode... A gente sabe disso, né? Quando você prepara antibiótico, às vezes não escorre, né? Então, tem que ter um controle importante. A hora que eu estou transferindo do frasco ampola ou da ampola para o soro, na desconexão e conexão de seringa, porque pode pingar, na retirada do ar da seringa, na limpeza do frasco ampola, na identificação do rótulo, no manuseio dos antineoplásicos tópicos e orais, na limpeza das infecções diárias, no transporte, na administração de medicamentos injetáveis, na hora que eu vou colocar no paciente também há um risco de extravasamento, então quem administra também tem que ter um contato bastante importante, e quando se tem um acidente de extravasamento. Então, são as horas em que eu mais me exponho ao risco do extravasamento do antineoplásico, tá? Aí a gente tem os equipamentos de proteção coletiva e a gente tem que falar dos filtros EPA, né? O filtro EPA utilizado, né, no preparo de quimioterapia tem que ser os de classe 2 para cima. E que isso quer dizer? Que não pode haver saída do ar para fora. Aqui a gente vê um filtro EPA de classe 1. Aqui eu estou vendo a entrada do ar, né? E se há entrada, pode haver saída do ar. Então, as cabines de segurança biológica, que são os filtros EPA, eles têm que ser de classe 2 com filtragem de 100% do ar. Não pode haver recirculação do ar. 100% de exaustão externa. Então, aqui a gente está vendo um filtro EPA funcionando. Aqui a gente está vendo duas farmacêuticas atuando. Aqui ela está sentada fazendo o preparo. Todo o ar que está saindo ou entrando dessa cabine, ele está sendo aspirado por esse... Ele é como se tivesse um fluxo mesmo, uma aspiração. Faz barulho de um aspirador mesmo, porque tudo que se espelha ali vai ser aspirado, filtrado para ser jogado no meio ambiente. Porque essa sala não pode haver circulação de antineoplásicos, senão toda pessoa que entra ali, ela está sendo exposta, tá? Vocês estão vendo que elas estão com equipamento de proteção individual, mas o filtro EPA e as câmeras de preparo de antineoplásicos, né? A gente chama de fluxo laminar, né? Porque um fluxo laminar quer dizer que só sai ar dali, né? Eles são um equipamento de proteção coletiva para que as pessoas não se contaminem, tá? Então, eles têm de se filtrar 100% do ar, aspirar 100% do ar, tá? E a gente tem os equipamentos de proteção individual. Então, a máscara, né? As máscaras têm que conter filtros, a pessoa ela tem que estar de gorro, de uma roupa impermeável, né? De manga longa. A gente fala que ele tem que ter punho para que você coloque a luva, né? O preparo tem de ser de luva para que não haja contato do quimioterápico com a sua pele, tá? Aqui eu vou mostrar uma outra foto. Uso de óculos, apesar de ter o fluxo laminar, né? Mas pode haver um respingo e esse respingo a pessoa tem que estar com óculos de proteção, tá? Se ela usar óculos, ela tem que usar aquele óculos que a gente usa por cima. E as luvas cirúrgicas tem de ser de látex, sem talco, e o uso do duplo enluvamento, né? Porque se cair, eu retiro a primeira luva e calço uma segunda luva, tá? Então, esses são os equipamentos de proteção individual. Com relação aos equipamentos, o uso da seringa de ponta romba, a vermelha, né? Não se usa seringas 40x12 no preparo de quimioterápicos, primeiro, porque a de ponta romba ela fura melhor, ela é mais curta, então a facilidade na aspiração dos frascos ampola, correndo menos risco de aspirar ar e explosão, né? Saída de medicamento. O dispositivo para você fechar as seringas, né? Com dispositivo de não saída, então nunca elas vão entregar a seringa com quimioterápico para o enfermeiro com agulha. Por quê? Porque existe uma chance de você apertar
e ter saída de medicamento. Então, um dispositivo rosqueável para seringas, onde não há saída de líquido, tá? Porque ela entrega a dosagem perfeita e sem a chance de saída de líquido. E as seringas vão ser utilizadas seringas Luer-Lock, que sejam o quê? São aquelas de rosca. Então, tanto as seringas de 20, de 10, todas as seringas utilizadas em quimioterapia, elas serão seringas de rosca, para evitar, porque a gente sabe a chance de desconexão quando é Luer-Sleep, quando ela não é de rosca. Há uma facilidade de desconexão, então se usa seringas sempre de rosca durante o preparo do quimioterápico, tá? A gase sempre seca, né? Se faz uma desinfecção de todas as ampolas com gás e álcool, de tudo, é colocado no fluxo laminar, se joga, mas na hora do preparo dos medicamentos, são utilizadas as gases secas, né? Por quê? Porque a gase alcoolizada, ela faz com que o silicone da agulha fure com muito mais, fica mais duro, né? E aí pode quebrar, né? Resseca o silicone, pode sair aerossóis, molhar e você não perceber. Então, por isso se usa, né, a gase seca. Tomar cuidado para que, se houver, né, essa gase molhar, ela tem que ser desprezada no lixo no momento e ser limpa a bancada, tá? Aqui está mostrando para a gente aonde vai se colocar a gase na hora de conexão e desconexão, porque nesse momento pode haver o quê? Extravasamento do quimioterápico, tá? Então, aqui que o farmacêutico ou o enfermeiro vai colocar. É uma curiosidade, né? Ó, quando eu desencapo e encapo a agulha, então eu devo segurar, né, com firmeza, porque nesse momento do preparo há um desencape, né? Então, se eu estou preparando, eu vou reencapar, às vezes porque eu vou aspirar mais soro, né? Então, o encape deve ser feito dessa maneira, segura, né? Coloco sob a gase, coloco e depois eu aperto, tá? E tomando cuidado para que eu não encoste no canhão, para não ouvir, porque ali pode ter extravasamento de quimioterápico, tá? Quando é frasco ampola, olha a introdução, a gase estéreo, né? Eu vou colocar para não haver respingo, não haver saída, às vezes por pressão negativa. Vai ser aspirado, a gase vai ser utilizada como uma proteção, né? A hora de aspirar, um conjunto à altura dos olhos, né? É importante que vocês vão ver que o fluxo laminar ele vai ter um vidro na frente, para evitar mesmo, né? É mais uma proteção, além do ar, para evitar respingos no rosto de quem está preparando, né? Manter a gás envolvida o tempo todo na seringa e agulha em que eu estou aspirando o quimioterápico, tá? Então, esses são alguns cuidados que se usa. Aqui está mostrando para a gente, é uma foto, às vezes não vai dar para ver muito bem, mas está mostrando quando eu faço a transferência. Vocês vão perceber que a grande maioria dos quimioterápicos são preparadas em frasco rígido. Por quê? Porque os frascos molecidos, né, aqueles frascos da Baxter que são amolecidos, quando em contato com o quimioterápico, eles podem liberar plástico e isso pode intoxicar o paciente. Então, a grande maioria dos quimioterápicos são preparados em frascos rígidos. Tem que ter um equipo especial, porque o equipo vai ter que ter filtro, porque a gente sabe, né, quando vai tomando esse soro de frasco, ele vai colabando, e aí ele não pinga, ele para de pingar. Eu não posso abrir o soro do quimioterápico, deixar o ar entrar, desconectar e conectar. Por quê? Porque nesse momento que eu abro o sistema, então vai ser entregue para a pessoa que vai administrar um sistema fechado, para só colocar na punção do paciente. Vai desconectar e conectar na punção do paciente. Eu não posso ficar abrindo o sistema da quimioterapia por conta da dispersão de aerossóis. Então, isso não se faz em sala de quimioterapia. Então, o equipo que se usa é um equipo especial, que tem um filtro em que eu abro o respiro para que possa sair e não colabe o soro, tá? Olha como a gasifica essas gases utilizadas no preparo durante o preparo, ó, tá vendo os respingos, né? Então, os aerossóis que são dispersados e que a gente às vezes não enxerga, né? Quando você usa esse envelopamento, essa proteção com gaze, você protege a saída desses aerossóis também, tá, gente? O descarte.
O descarte dentro da quimioterapia só pode ser feito em coletor rígido. Então, descarpar aqui dentro da... Então, porque você imagina que pode haver extravasamento de pequenas quantidades de líquido, mas esse líquido deve ficar contido. Então, só se usa, né, coletores rígidos para antineoplásicos, tá? Aqui a gente vai falar mais para frente, né, para terminar, mas é que muitas vezes a gente vai perceber que existe uma incompatibilidade na reconstituição. Então, existe um armazenamento. Alguns quimioterápicos são fotossensíveis, então a gente tem que usar o equipe fotossensível, né? Alguns, a gente já falou, então é importante que os equipos tenham um filtro, né, para que não haja dispersão. É isso que eu queria falar. Alguns são mais compatíveis a soro fisiológico, outros a soro glicosado, outros a água destilada. Então, é por isso que a importância do farmacêutico, né? Porque ele vai conhecer com muito mais especificidade aquela gama de medicamentos utilizadas na polioquimioterapia, na quimioterapia, tá bom? Então é isso, gente, que eu queria falar para vocês hoje. Falar dessa importância dos equipamentos de proteção coletiva dentro da quimioterapia. Então, os dispositivos que tem que ser especiais, né? O descarpar que é especial, a seringa é especial, a agulha tem que ser de ponta romba, as seringas tem que ser Luer Lock, não Luer Slip. Os filtros EPAs de classe 2, porque eles têm que ter 100% de aspiração e filtragem do ar. As salas que tem que ser num lugar reservado, porém, mas tem que ter uma comunicação importante com a enfermagem, que vai fazer a retirada, o transporte, né? Então, você não vai pegar um soro de quimioterapia e vai levar na mão. Você sempre tem que levar, às vezes, numa bandeja ou numa caixa fechada, transportar, né? Se eu vou levar, foi preparado lá na quimio, eu vou levar lá dentro do hospital a quimioterapia, numa caixa hermeticamente fechada, porque se você tropeçar, se você cair, você não vai derramar aquilo. Então, não se leva quimioterápico na mão, né? Então, pensar sempre nos aparelhos de proteção coletiva, então as caixas fechadas, o transporte que tem que ser de forma adequada, então tudo isso, ok? A gente vai falar mais de quimioterapia, tá? Agora nós vamos começar a entrar nos ciclos, um monte de coisa para falar. Então, até a próxima semana. Beijão para vocês.